Boa noite, galera jovem. Esse é o culto Oxigênio do Ministério Trigo Church e nós estamos aqui com grande expectativa para o que o Senhor vai fazer essa noite. Eu já quero convidar você para curtir a nossa página, compartilhar esse link com todos os seus amigos e colocar todo mundo aqui dentro, porque o Senhor vai fazer grandes coisas essa noite. E para começar esse momento, nós vamos começar orando, declarando a palavra do Senhor nas nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir o seu memorial de promessas. Quais foram as promessas que o Senhor te fez? A palavra do Senhor diz que pode passar céu e terra, mas a palavra dele vai se cumprir, vai permanecer, vai acontecer. Então tudo que o Senhor te prometeu, pode ficar firme, segurando, porque ele é fiel para cumprir. Vamos orar para começar esse momento? Senhor Jesus, nós te damos graça, porque o Senhor é bom, o Senhor é rico em bondade e misericórdia. Nós queremos pedir para que a tua paz invada o nosso coração e que tudo que o Senhor preparou para nós essa noite seja liberado e que nós possamos, Deus, receber mais uma vez da tua palavra, do teu alimento, que nós possamos ser fortalecidos para continuarmos a nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Abra aí seu coração, que o Senhor vai falar com você essa noite. Graça e paz.
voz me chama, meu corpo inflama. Vejo anjos ao redor de mim. Tua glória desce, a terra treme. Ouço a criação clamar a ti. E eu me entregarei
canção do meu coração. E a liberdade será a canção do meu coração. Eu sou livre, livre pra te adorar. Eu sou livre, livre pra te adorar. Eu sou livre pra te adorar. Eu sou livre pra te adorar.
santo lugar, nas alturas, aonde tu estás. E o véu do templo se rasgou, e agora eu posso entrar no santo lugar.
paz do Senhor, boa noite. Que Deus abençoe você que está nos assistindo mais uma vez nesse formato. Mas é importante nós sabermos que, embora nós não estejamos no mesmo espaço físico, geográfico, nós estamos unidos no mesmo Espírito. A palavra de Deus diz que porque somos filhos, Ele enviou o seu Espírito aos nossos corações. E o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, o Espírito Santo. E é Ele quem gera esse anseio, esse desejo por relacionamento com o Pai. Então é uma honra, é um prazer, é um privilégio poder adentrar a sua casa para podermos celebrar juntos um culto ao Senhor. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos aí onde você estiver. Que nós pudéssemos agora pedir que o Espírito Santo de Deus, Ele possa vir de encontro aos nossos corações. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigada pelo Teu tão grande amor que nos encontrou, nos resgatou de onde estávamos e nos trouxe das trevas, nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido para esse lugar de comunhão, que não é um lugar físico simplesmente, mas um lugar espiritual, onde todos estamos, como a Tua palavra diz, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por ter nos feito filhos de Deus, por ter nos dado acesso a um reino inabalável, a uma herança incorruptível. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e nos convence, nos constrange, nos conduz. Obrigada, Senhor. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, que o Senhor possa visitar cada coração, cada lar, cada casa, que o Senhor possa adentrar agora com o Teu reino, com o Teu governo, sobre cada um desses que estão assistindo, cada um dos Teus filhos, cada um desses que vão ser alcançados por essa palavra, por esse culto de adoração a Ti. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, dirige-nos, Senhor, conduz-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, e que tudo, absolutamente tudo que estamos vivendo, fazendo, seja verdadeiramente para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Querido, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler dos versículos 36 ao 41, e eu gostaria de extrair algumas verdades importantes, eu acredito importantes e oportunas para esse tempo em que estamos vivendo. Amém? Então o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do 36 ao 41, diz o seguinte: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, por que eu acredito que essa é uma palavra oportuna para os dias que estamos vivendo? Assim como os discípulos aqui, nós estamos enfrentando um momento difícil. Os discípulos estavam ali no Getsêmani com Jesus, há poucas horas da crucificação. E nesse contexto, se você ler os versículos anteriores do capítulo 26 de Mateus ou do capítulo 22 de Lucas,
né, de outro evangelho sinóptico, você vai ver que ali aconteceu a última ceia. Jesus, depois da última ceia, depois de celebrar a última ceia com seus discípulos, ele sobe o Monte das Oliveiras e adentra naquele monte, no jardim do Getsêmani, né? E se você for olhar na narrativa de Lucas 22, no versículo 39, você vai ver que Lucas, ele deixa claro que esse era um costume, era um hábito de Jesus, ir até aquele lugar, até o jardim do Getsêmani, orar. Mas a palavra diz que agora ele estava acompanhado dos seus discípulos. E eu te pergunto, quantos discípulos estavam ali com Jesus? Ele começa a narrativa que lemos dizendo que Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E depois ele chama Pedro, Tiago e João para um lugar reservado. Mas ele subiu o monte e ele entrou no jardim com 11 discípulos, porque Judas, o traidor, já havia saído do meio deles. E por que Judas já havia saído do meio deles? Vamos lá. Porque, irmão, traidor não gosta de orar. Judas saiu do meio deles porque traidor não gosta de buscar. O traidor, ele não se submete. E você vai ver na narrativa, se você ler todos os evangelhos que tratam desse momento em que Jesus está no Getsêmani com os seus discípulos, que naquele mesmo instante Judas estava negociando a traição. Judas estava vendendo, entregando Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, aquele que era um dos discípulos, que havia sido escolhido, assim como todos os outros, aquele que deveria estar ali orando, estava fazendo outra coisa. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós estamos prestes a adentrar em uma semana intensa de oração. O intenso está chegando. São 7 dias de oração ininterrupta. Deixa eu dizer algo para você. Quando a igreja, quando o corpo de Cristo, o corpo do qual você faz parte, for convocado a orar, não faça outra coisa. Não ocupe o seu tempo com outra coisa. Não queira fazer outra coisa. Porque, meu irmão, esse é o tempo em que Jesus está convocando os seus para orar, para buscar, para interceder, para clamar, para proclamar, para profetizar. Portanto, entenda que Deus, ele não está permitindo mais uma vez nós estarmos distantes da comunhão, nós estarmos isolados da comunhão com o corpo, com a igreja, nós estarmos de certa forma paralisados com relação a trabalho, a escola, faculdade, estudos, enfim. Deus não está permitindo, irmão, uma desaceleração novamente. Deus não está permitindo as coisas pararem simplesmente para você ficar em casa assistindo a sua série favorita da Netflix. Eu queria que você entendesse isso. Porque a verdade, irmão, sabe qual é a verdade ao nosso respeito? Nós cristãos dessa geração, a verdade é que todo mundo quer que Deus abençoe, amém? Todo mundo quer que Deus cure, todo mundo quer que Deus proteja. Irmão, Judas era assim. Judas, irmão, ele se juntou aos 11 exatamente porque ele queria, e ele imaginava, e ele pensava, e ele esperava que Jesus fosse trazer libertação física para Israel. Judas queria que Jesus trouxesse paz para Israel. Judas queria que Jesus quebrasse o jugo do domínio romano sobre a nação de Israel. Mas, entenda, ele não queria fazer a sua parte. Ele não estava disposto a pagar um preço de oração, de jejum e de entrega para aquilo. Judas, assim como eu e você, talvez, irmão, queria que a família dele fosse abençoada, queria que a família dele fosse guardada no meio a tudo que estava acontecendo naquela nação, assim como nós queremos que a nossa família esteja guardada, protegida diante de tudo que nós estamos vivendo. Judas queria a libertação da sua cidade. Talvez você também queira ver a sua cidade liberta, ver prostitutas se convertendo, ver traficantes, ver drogados, ver pessoas depressivas sendo libertas do cativeiro, do jugo do inimigo, sabe? Mas talvez, assim como Judas, nós não estejamos tão dispostos a fazer o que precisa ser feito, meu irmão, para que isso aconteça. Porque
Judas, ele queria que Cristo reinasse sobre Israel, mas ele queria um reinado bélico, um reinado físico, um reinado que vinha por força, com poder, para subjugar os inimigos de Israel. Ele queria que Jesus sentasse no trono de Davi, mas ele não entendeu, irmãos, que Jesus não veio para agir com força e com violência, que não seria por força nem por violência, mas pelo Espírito. Judas não entendeu que Jesus não viria sentar-se no trono de Davi. Ele veio para sentar-se num trono que está à direita do Pai, lá nos céus, acima de todo principado e potestade, acima de todo poder. Judas não entendeu isso, irmão. E esse homem que seguia e servia Jesus por interesses próprios, Judas, no momento em que ele é convocado a orar, ele está fazendo outra coisa. Ele traz Jesus, porque é isso que acontece. Quando Jesus nos chama para um lugar, para adentrarmos em um lugar de intimidade, em um lugar de comunhão, quando nós recusamos esse chamado, irmãos, nós estamos sujeitos a trair Jesus. Por isso, nesse tempo, não faça outra coisa. Sabe, se você tem o Espírito Santo, você sabe que nesse tempo Jesus está chamando os seus discípulos para orar. Então, não faça outra coisa, em nome de Jesus, ore. Pastora, mas eu não consigo. Pastora, eu tento, mas eu não me concentro. Pastora, eu não tenho vontade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você for esperar ter vontade para orar, você vai orar raríssimas vezes na sua vida. Porque oração é esforço. Oração é encargo, sabe? Não tem como desenvolver uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de meditação na palavra sem esforço. A Bíblia chama isso, sabe de quê, irmãos? Lá em Romanos 12, versículo 1, sacrifício vivo. É exatamente isso. E esse sacrifício vivo, quando rendemos o nosso corpo para fazer aquilo que muitas vezes nem queremos. Esse sacrifício vivo, a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:1, que é um sacrifício santo e agradável a Deus. É um culto racional, ou seja, é um culto que não é movido, dirigido meramente por emoções, por desejos, por vontades, mas por entendimento. E é isso, irmão, mais do que nunca, esse é o tempo em que somos chamados como filhos, como igreja, a andar com entendimento. Paulo diz: ei, procurais saber, entender qual é a vontade de Deus. Não andem nesse tempo em que os dias são maus como nécios, mas como sábios, entendendo qual é a vontade de Deus. Precisamos andar por entendimento nesse tempo. Precisamos andar por revelação. E assim, irmãos, naquela noite, Jesus levou os seus 11 discípulos ao Monte das Oliveiras, ao jardim do Getsêmani. E ele convocou todos para estarem ali reunidos em oração. Mas os discípulos, irmãos, não entenderam a importância daquele momento. Assim como eu entendo que muitos de nós, cristãos, chamados, escolhidos, também não estamos entendendo a importância desse momento em que estamos vivendo para a história da humanidade, para o destino da humanidade, irmãos. Por quê? Porque quando nos importamos com algo, nos esforçamos por aquilo, nos sacrificamos por aquilo. Irmão, pensa comigo, vê se você concorda. Quando algo é realmente importante para nós, a gente dá um jeito, não dá? A gente encontra um horário, a gente sacrifica alguma coisa, irmão. Mas quando algo nós julgamos que não tem tanta relevância, nós nos enchemos de justificativas. Eu estou cansada. Não, pastor, eu não consigo. Não, se der, eu faço. Não, vai dar certo, vai dar certo. Procrastinando coisas que não são prioridade na nossa vida. Agora, irmão, quando nós estamos interessados por algo, quando o nosso coração está em algo ou em alguém, não é verdade? Fazemos das tripas coração, como um bom cearense diz. Sim ou não? Mas
Os discípulos, irmãos, eles não entenderam a importância daquele momento. Então, Jesus, ele separa os 3, como eu disse, ele leva os 11 discípulos. Mas chega um momento que ele separa 3 discípulos para quem ele poderia abrir o coração. 3 homens, aqueles que eram mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Os 3 homens que, se você ler lá em Mateus 17, alguns capítulos antes, você vai ver que alguns dias antes, aqueles homens tinham tido uma experiência sobrenatural com Jesus no Monte da Transfiguração. Irmão, lá em Mateus 17, depois você lê com calma, diz que eles viram Jesus sendo transfigurado, o rosto dele resplandecendo, brilhando como a luz do sol. Eles não só viram Jesus resplandecendo, mas eles viram Elias, eles viram Moisés. Imagina que experiência sobrenatural. Irmão, a experiência foi tão sobrenatural que, se você ler, você vai ver que eles caíram no chão, rolaram, sabe, choraram, babaram. Irmão, foi tanto mover em cima daquele monte que eles não queriam mais descer. Eles deram até a ideia: vamos armar uma tenda para você, Jesus, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar logo aqui, vamos morar aqui, porque a tua presença, Senhor, a tua glória está nos invadindo e nós não queremos mais estar em outro lugar. Oh, irmão, cheios da glória, da presença, da unção de Deus. Aqueles eram homens, Pedro, Tiago e João, que supostamente poderiam entrar naquela batalha com Jesus. Jesus olhou para eles e viu: eu posso contar com esses 3 aqui. Porque, irmão, deixa eu dizer algo para você. A unção de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, sabe? Quando você tem uma experiência, quando você recebe algo, uma descarga de poder, uma imposição de mãos, quando você é tocado de forma diferente, você sabe do que eu estou falando, pelo Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. Não é simplesmente para te curar, para te libertar, para te encher, não. Lá em Isaías 61, no versículo 1, diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para. Oh, meu irmão, o Senhor unge para. O Senhor unge com um propósito. O Senhor cura com um propósito. O Senhor liberta com um propósito. O Senhor enche com um propósito. Ele nos unge para fazer algo. A unção de Deus sempre tem um propósito. E não é à toa que Jesus separa exatamente aqueles homens que tiveram aquela experiência com Ele, que foram cheios. Por quê? Porque a quem mais é dado, irmãos, mais é cobrado. E da mesma forma que Jesus separou Pedro, Tiago e João, Jesus está separando pessoas nesse tempo. Pessoas que estão tendo experiências pessoais com Jesus. Pessoas que estão sendo tocadas. Pessoas que estão sendo libertas, que estão sendo curadas com o propósito de libertar e curar outras pessoas. Ei, meu irmão, esse é o tempo em que toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E é nesse tempo, irmão, em que as trevas estão se espalhando, em que a iniquidade está se multiplicando, em que o amor de muitos está esfriando, em que as esperanças de muitos estão se esvaindo, em que o medo está encurralando as pessoas num corredor de morte, irmãos. Essa semana eu recebi num grupo de WhatsApp um vídeo de um jovem que pulou de um viaduto aqui em Fortaleza. No vídeo não mostra a cena, tá? Mas mostra o corpo estendido no chão e as pessoas ali, todo aquele tumulto. Porque, irmãos, as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão sem perspectiva. Pessoas que já sofriam com doenças psicossomáticas, que já sofriam com algum nível de depressão, de opressão. Agora, debaixo dessa pressão espiritual que nós estamos vivenciando nesses últimos anos, nesse último ano inteiro, essas pessoas, elas estão debaixo de uma pressão, de uma opressão do maligno. Oh, meu irmão. Agora, imagine, irmão, que alguém essa semana estava se matando enquanto eu e você, filhos de Deus, escolhidos por Deus, separados por Deus,
ungidos por Deus com um propósito. Estávamos gastando o tempo em que Deus tem permitido, é uma permissão, estarmos agora, de certa forma, ociosos. Então, imagina, irmão, que alguém estava se matando. Imagina quantas pessoas, centenas, milhares de pessoas estão morrendo sufocadas em UTIs, nesse estado, nessa nação, em outras nações, por conta desse vírus. Imagina, irmãos, quantas pessoas estão perecendo, estão desesperadas, estão aflitas, enquanto a igreja, enquanto os filhos de Deus, os discípulos, aqueles com quem Jesus conta para esse tempo, muitos estão sentados no sofá comendo pipoca, assistindo sua série favorita. Oh, meu irmão, você consegue entender? Meus irmãos, onde é que está a igreja que vai militar contra as portas do inferno nesse tempo? Pastora, mas é Deus quem está permitindo essa enfermidade. Então, na hora que Ele quiser, Ele para. Ei, irmão, em primeiro lugar, diante de uma afirmação como essa, permissão não é planejamento. Os planos que o Senhor tem ao nosso respeito são planos de bem e não de mal. Planos de paz. Planos para nos dar uma esperança e um futuro. Esses são os planos que Deus tem a nosso respeito. Então, não foi Deus quem planejou tudo isso. Deus não se agrada do sofrimento do povo. Ei, entenda uma coisa, meu irmão. Tudo, absolutamente tudo que se relaciona com morte, roubo, destruição, só provém de uma única fonte: Satanás. Porque a Bíblia diz que ele foi quem veio para matar, roubar e destruir. Em segundo lugar, diante dessa afirmação, Deus sabe, Deus pode parar quando Ele quiser. Pensa que nessa ocasião em que lemos aqui, nesse trecho de Mateus 26, quando Jesus está no Getsêmani, Ele ia ser crucificado, quer os discípulos orassem ou não, amém? Você entende isso? Mas ainda assim, Ele convocou os discípulos para orar. Por quê? Porque a oração deles não mudaria as circunstâncias, mas fortaleceria alguém para cumprir um propósito, no caso Jesus. Veja o que Jesus diz no versículo 38, Mateus 26, 38. Ele diz assim: disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ei, discípulos, entrem nessa batalha comigo, se importem comigo, se importem com o que eu me importo, abracem a minha causa, o meu propósito. Era isso, era um clamor de Jesus. Eu estou prestes a mudar o curso da história da humanidade, discípulos. Eu estou prestes a mudar o destino de vocês. Então intercedam por mim, me cubram de oração, estejam ao meu lado nesse momento difícil. Jesus estava dizendo: a intercessão de vocês nesse momento é importante para mim. Por quê? Porque a palavra diz lá em Tiago 5,16 que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Portanto, irmão, talvez tenha pessoas agora precisando da sua oração, da sua intercessão, do seu clamor. Ei, Jesus está nos despertando para nos importar com o que Ele se importa nesse momento. Você acha que Ele se importa com distrações? Ou você acha que Ele se importa com vidas que estão perecendo, padecendo, e muitas sem conhecê-lo, descendo ao inferno? Oh, irmão, imagina quantas pessoas agora estão desesperadas, enfermas, com medo da morte. Pessoas invadidas por uma tristeza mortal, porque perderam um ente querido, porque não sabem como vão prosseguir a partir de agora. Pessoas sem expectativa, desempregadas, padecendo necessidades. Oh, meu irmão, Jesus está convocando a sua igreja para o Getsêmani nesses próximos dias. Ele já tem convocado, Ele já tem tocado trombetas, Ele já tem chamado, Ele já tem nos despertado de todas as formas, que possamos acordar de uma vez por todas. Irmão, nessa ocasião aqui no Getsêmani, Jesus estava prestes a mudar o curso da história da humanidade através do seu sacrifício. Ei, você consegue entender que a minha e a sua história
foram mudadas nesse exato momento, há mais de 2000 anos atrás. E que naquele dia Jesus chamou, Ele contou com homens falhos, limitados como eu e você, mas que tinham tido uma experiência com Ele. E Ele chama esses homens para uma missão. Ei, meu irmão, quantas experiências você já teve com Deus? Quantos milagres Ele já operou na tua vida? Quantos milagres Ele já operou na tua casa, na tua família, sabe? Quantas transfigurações você já presenciou? Quantas vezes Ele já te encheu? E para que você acha que Ele fez tudo isso? Você acha que Ele fez isso simplesmente para você ser feliz? Simplesmente para você ser curado? Simplesmente para você ser liberto? Simplesmente para você desfrutar dessa vida abundante que Ele te prometeu? Enquanto outras pessoas que Ele também ama e pelas quais Ele também morreu, estão padecendo, estão indo para o inferno. Ei, Jesus nos escolheu, Ele escolheu a mim, Ele escolheu você para esse tempo, porque Ele quer mais uma vez mudar a situação da humanidade. Do ano passado para cá nós estamos vivenciando um momento que vai ser um divisor de águas na história da humanidade novamente, irmãos. E Deus quer operar de forma poderosa nesse tempo. Ei, Ele quer salvar muitos que estão perdidos. Ei, Jesus quer entrar em muitos lares destruídos, em muitas famílias, em muitos casamentos nesse tempo. Ele quer libertar muitos que estão escravizados, Ele quer dar livramento, Ele quer curar. Mas Ele diz para mim e para você nesse tempo: ei, filho, eu te escolhi e eu te chamei para essa hora. Entra comigo nessa batalha. Mas quantos de nós estamos despertos nesse momento? Quantos de nós estamos andando verdadeiramente por entendimento e por revelação dos céus? Irmão, você consegue imaginar o olhar de tristeza, de decepção de Jesus quando Ele se volta do seu clamor desesperado e olha para os seus discípulos e os vê dormindo? Você consegue imaginar o olhar desesperado de Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, na hora que eu mais preciso, você não consegue vigiar comigo nem uma hora, nem por uma hora, Pedro. Oh, ei, discípulos, vocês não conseguem vigiar comigo nem por uma hora, mas vocês passam horas assistindo séries, vocês passam horas bisbilhotando redes sociais, vocês passam horas conversando no WhatsApp, vocês passam horas nas academias, vocês passam horas namorando, vocês passam horas dormindo, conversando tolices, murmurando, reclamando, vocês passam horas procurando o que fazer. E não conseguem estar comigo, sentir prazer em mim, se importar com o que eu me importo, chorar comigo, interceder comigo por uma hora. Irmãos, essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós. Essa palavra falou comigo, irmãos. Sabe, amanhã nós vamos estar começando o intenso. Uma hora de oração todos os dias, durante uma semana. E eu te desafio em nome de Jesus. Vamos nos comprometer, vamos estabelecer um horário, vamos levar isso a sério. Sabe, vamos entrar nessa batalha com Jesus para que as trevas retrocedam. Porque, irmãos, a promessa é de que elas não prevalecerão contra a igreja. Mas precisa haver uma resistência da igreja para que elas não prevaleçam. É tempo de estarmos despertos, irmãos. É tempo de estarmos vigilantes. Ei, veja o que Jesus disse aos discípulos a respeito da importância da oração, no versículo 41 de Mateus 26. Porque existe uma outra área. Jesus chamou os discípulos para o Getsêmani, para orarem, para intercederem por aquele momento, para o que ele ia enfrentar. Mas Jesus chamou os discípulos para o Getsêmani também, para serem revestidos contra as ciladas do inimigo. Veja o que ele diz em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão,
Você entende que nesse tempo de pressão espiritual que nós estamos enfrentando, como filhos de Deus, em que muitos estão retrocedendo, muitos estão parando, muitos estão paralisados espiritualmente. Esse tempo, irmãos, vigiar e orar é a única forma de não cairmos em tentação. Esses dias em que tudo está parando novamente, dias em que muitos vão ficar em casas, ociosos, sabe? Tem que ser dias de mais vigilância, irmãos. Nós estamos no meio de uma guerra. E nesse último ano, essa guerra ela está acirrada. O mundo espiritual nunca esteve nas últimas décadas em meio a uma guerra tão gigantesca contra o propósito de Deus. Então, irmãos, o lugar de oração, se estamos no meio de uma guerra, o lugar de oração é um campo de batalha. E é nesse campo de batalha, nesse lugar secreto onde entramos, é onde nós vamos vencer ou perder lutas que muitas vezes sequer se materializaram no mundo físico natural. Como assim, pastora? Tem coisas, irmãos, que nós precisamos vencer em oração para não ter que passar. Não sei se você consegue me entender. Quem imagina que o Getsemane, vamos pegar aqui a figura do apóstolo Pedro agora, porque Jesus leva os 11, separa 3 e ele diz, fiquem aí, orem comigo. Mas quando ele volta, que encontra os discípulos dormindo, ele se dirige a um só, ele se dirige a Pedro. Irmão, Pedro, imagina que para ele o Getsemane foi a primeira guerra que ele perdeu. Ele começou a perder no Getsemane, irmão. Porque Pedro, ele tinha estado no Monte da Transfiguração. Ele tinha vivido uma experiência sobrenatural. Ele tinha tido a revelação. Se você ver lá em Mateus 16, você vai ver Pedro tendo a revelação de Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele foi o único que teve essa revelação. E aí você vê Pedro tirando uma moeda da boca de um peixe. Você vê Pedro andando sobre as águas no meio de uma tempestade. Oh, irmão, dos discípulos, de todos os discípulos, Pedro foi o que teve mais experiências sobrenaturais narradas na Bíblia. Foi ele que teve mais experiências sobrenaturais com Jesus. E por falta de vigilância, por ter adormecido no lugar da oração, Pedro foi traído pelas suas próprias emoções. E logo depois de sair do campo de batalha, ele cai. Oh, meu irmão, ele nega Jesus. E nós não somos diferentes, irmãos. Se não vigiarmos e orarmos, irmãos, estamos sujeitos a cair em tentação também. Assim como Pedro, estamos sujeitos, porque todos nós, não, eu nunca vou negar Jesus, não, eu não me desvio. Tem até uma música, eu não me desvio nunca mais. E por incrível que pareça, a pessoa que cantou essa música hoje está praticamente desviada. Meu alvo é Cristo. Então, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, ele nos exorta lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ei, esse é o tempo. Cuide-se. Se você está firme, cuide-se. Vigie, sabe? Não ande perto de coisas que podem te derrubar. Não volte a hábitos, a companhias, a conversas, a situações que você já havia determinado deixar para trás. Porque no meio dessa pressão espiritual, a Bíblia diz que existe um inimigo que está ao nosso derredor, e ele ruge como um leão, buscando uma brecha, buscando uma situação, buscando uma curtida, buscando um oi no WhatsApp, para nos devorar, irmãos. Portanto, não volte para o lugar de onde você já saiu, em nome de Jesus. Sabe por quê? A maior prepotência da carne é se achar forte o suficiente para enfrentar situações de risco, achando que não vai negar Jesus. Irmãos, Pedro disse que não negaria Jesus. Então Jesus diz, tá bom, Pedro, vamos para o Getsemane então. Vamos ganhar essa guerra então. Eu já intercedi por você, Pedro.
Satanás queria te peneirar como trigo, mas eu já intercedi por você. Então vamos para o Getsêmani. Vamos para o lugar onde você pode vencer essa guerra, Pedro. Oi, irmãos, você entende que Pedro não negou Jesus apenas quando ele disse que não o conhecia. Pedro começou a negar Jesus quando não conseguiu orar. Pedro começou a negar Jesus quando adormeceu espiritualmente no lugar da oração, quando não teve força suficiente para se erguer em intercessão, em oração. Porque, irmãos, o que nos derruba não é o que nós fazemos diante das pessoas. O que nos derruba é aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você com muita sinceridade: ninguém cai em fornicação. Fornicação é o resultado, é um extrato de uma outra queda. Uma queda do lugar secreto, uma queda do lugar de oração. Sair do lugar que Deus determinou que seria um lugar de proteção. Assim como eu falei em fornicação, mas a desonestidade, a mentira e qualquer outro pecado é resultado de falta de oração, de falta de comunhão com Deus, de dormência espiritual. Pedro deixou de guerrear no campo de batalha e dormiu. E por isso no Getsêmani, lá no versículo 40, Mateus 26, 40, Jesus ele se dirige especificamente a Pedro. Ele diz: Pedro, tu não conseguiu orar nem uma hora comigo, nem por uma hora comigo. Ei, meu irmão, deixa eu dizer algo para você com muito amor. Se nesses dias você não tem conseguido orar nem uma hora com Jesus, se as responsabilidades, a rotina, se as distrações, se até mesmo as bênçãos que Ele já te deu tem te roubado do lugar da oração, do lugar da comunhão, do lugar da entrega, se você está dormindo espiritualmente, em nome de Jesus, desperte. Em nome de Jesus, desperte. Sabe? Quebre essa resistência no mundo espiritual. Tome uma decisão, comece hoje mesmo. Entre no seu quarto, tranque a sua porta, dobre o seu joelho, fale com o seu... Não, pastor, eu não consigo falar. Chore, pastor, eu não consigo chorar, não tem quebrantamento. Esteja lá e diga: Jesus, eu não estou conseguindo, mas eu estou aqui. Me ajuda. Porque, irmãos, Pedro perdeu a guerra espiritual no Getsêmani, no lugar da oração. E depois que você perde, irmão, a guerra espiritual no lugar da oração, você se mune de armas, de artifícios carnais para resolver os seus problemas. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Pedro, ele dorme no lugar que era para ele batalhar. E aí quando Jesus acorda, vamos, o Filho do Homem está para ser entregue, e lá vem os soldados armados com lanças, com espadas. O que é que Pedro faz? Saca uma espada carnal e corta a orelha de um soldado, porque ele não conseguiu usar a espada espiritual. No lugar da oração, ele precisa agora de artifícios carnais para resolver os seus problemas. E é isso que acontece com a gente. A gente dorme ao invés de orar, e depois a gente desembainha a espada da afronta, das justificativas, dos argumentos para tentar vencer as nossas guerras. Harabacarabachei. Oh, irmão, é assim que nós perdemos muitas batalhas que poderiam ter sido vencidas usando armas erradas. Porque a nossa luta nesse tempo não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E nós só vamos vencer se usarmos as armas certas. Porque, irmãos, Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ei, as coisas no espírito já estão prontas. No espírito, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. No espírito, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca desceu ao nosso coração, já estão preparadas. A nossa luta é exatamente para que a nossa carne não nos roube do que Ele já preparou no Espírito para nós. E a falta de vigilância, irmão, a falta de oração é que pode nos levar a perder. Oração e vigilância são a nossa vacina espiritual.
contra algo, irmãos, que mata muito mais do que Covid: pecado. Sabe, Covid, irmão, mata o corpo, mas o pecado, ele pode nos levar a uma morte eterna, a uma dor eterna, prisão eterna, gemer e ranger de dentes eternos, eterna separação de Deus. Então, se eu puder te dar um conselho, se vacine contra esse mal. Vigie e ore para não pecar, para não cair em tentação. Sabe, a oração e a vigilância são proteção para nós. A Bíblia diz lá no Salmo 31, versículo 20, que o Senhor nos esconde no secreto da sua presença. Ei, no secreto da sua presença existe um esconderijo, existe um abrigo das afrontas do mal, das ciladas, das armadilhas do diabo. Irmão, enquanto você estiver na presença, no secreto, na comunhão, você está protegido, sabe, contra o mal que está aqui fora, mas também contra todo o mal que está aqui dentro, as concupiscências, os desejos, porque todas as doenças e as mazelas da nossa alma e da nossa carne são neutralizadas no lugar da oração. Porque, irmão, enquanto você ora, vigia, medita nessa palavra, jejua, você está fortalecendo o seu espírito, está enfraquecendo aquilo que pode te derrubar. Você consegue entender isso, meu irmão? Amém? Pedro entendeu isso. Graças a Deus ele entendeu isso. Por isso é que na velhice ele escreveu assim, ó: sejam sóbrios e vigilantes. E por que Pedro escreveu isso? Porque um dia ele dormiu e ele pagou um preço pelo seu sono. A questão, irmãos, é que ninguém começa dormindo profundamente. Você não deita e dorme profundamente, a não ser que você esteja num nível de cansaço muito grande. Eu estou falando aqui no natural, tá? Mas no espiritual, você não simplesmente adormece de uma hora para outra, sabe? São coisinhas, a gente começa com uns cochilos espirituais. Ah, isso é besteira. Ah, isso é bobagem. Ah, só hoje. Ah, sabe, e aos poucos a gente vai entrando num estado de sonolência, de paralisia, até que a gente dorme sem perceber, sutilmente. Por isso, em nome de Jesus, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Amém? Irmãos, é hora, é tempo de assumir um compromisso, de parar de perder tempo, de gastar esse tempo que está sobrando, esse tempo que Deus está te permitindo e te ofertando novamente, sabe? Parar de gastar isso com distrações, com coisas fúteis, fugazes, e começar a ganhar tempo com Deus, começar a priorizar o que realmente importa, abrir mão definitivamente de coisas que não são aparentemente pecado, mas nos embaraçam, nos prendem, roubam o nosso tempo, nos adormecem espiritualmente. Irmãos, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Da mesma forma que há mais de 2000 anos atrás, ali naquele jardim, quando os discípulos adormeceram, não conseguiram orar, e eles despertaram do susto, e os soldados vieram e prenderam Jesus. E Jesus, que acalmou a tempestade, que ressuscitou mortos, que multiplicou pães, ele não faz nada, ele se entrega como ovelha muda, indo ao matadouro. E os discípulos assistindo aquilo, para eles estava dando tudo errado. Para eles o bem estava perdendo e o mal estava ganhando, estava vencendo, irmãos. Oh, meu irmão, eles achavam que estava dando tudo errado, mas Deus tinha um plano. Ei, meu irmão, diante da maldade dos homens e usando através da maldade dos homens, através da corrupção religiosa, política, Deus estava cumprindo um propósito. Deus estava trabalhando para nos oferecer a redenção eterna. Você consegue entender isso? E o que isso tem a ver, pastora? Tem a ver que hoje, do mesmo jeito, ainda que aparentemente tudo esteja um caos, ainda que aparentemente, humanamente falando, não haja expectativas, eu quero dizer para você, Deus tem um plano. Ele está trabalhando, Ele não está de braços cruzados, amém? E Ele está convocando os seus,
os seus discípulos. Ele está nos alinhando para aquilo que Ele está prestes a fazer. Para finalizar, Salmo 53, versículo 2, a palavra diz, e eu tomo isso para esse momento, escute e entenda que agora, nesse exato momento, isso está acontecendo. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus nesse tempo, nesse momento, em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio às propostas, em meio às distrações, em meio às facilidades. Deus está olhando, nesse exato momento, o olhar de Deus está correndo toda a terra. Esse olhar que enxerga muito mais do que as nossas ações, do que as nossas atitudes, do que o nosso comportamento, do que as nossas palavras. Esse olhar, ele está prescrutando toda a terra, e tudo que ele busca em meio à multidão é encontrar um coração que pulse, que queime por Ele, que alguém, um coração que deseje ser um com Ele, um coração que se importe com o que o céu se importa, sabe, alguém que esteja disposto a render sua vida, os seus sonhos, os seus planos, se for preciso, para cumprir um propósito eterno. Irmãos, que sejamos essas pessoas que Deus está buscando, que sejamos essas pessoas que quando Ele olhe dos céus para nós, Ele não enxergue pessoas que estão como Judas, seguindo Ele por propósitos meramente egoístas, mas pessoas que estão entrando na guerra, que estão com Ele para o que der e vier, que estão aqui para cumprir aquilo que Ele determinou e que Ele pede e que Ele comanda. Oh, meus irmãos, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Portanto, meu irmão, eu oro para que essa palavra, ela confronte você, ela encontre algum lugar no seu coração, assim como encontrou no meu coração. E que o Senhor venha te despertar aonde você estiver, e seja o que você esteja fazendo, seja o lugar espiritual em que você esteja, que você seja despertado para cumprir um propósito nesses próximos dias, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda a sua graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode oferecer, a paz que o dinheiro não pode comprar. Que a sua vida, que a sua casa seja invadida por essa paz, que você esteja guardado e seguro, tanto do mal que está aqui fora, quanto do mal que está aqui dentro de nós. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te convença, e que o Senhor te use nesse tempo como um instrumento para a glória do nome dEle. Amém. O tempo todo eu não paro de clamar. O tempo todo eu não paro de adorar. O tempo todo eu não paro de querer que o Senhor venha sobre mim, a minha geração.
nesse lugar de glória. Morrerei, viverei, morrerei, viverei, morrerei, viverei, nesse lugar de glória. Morrerei, viverei, morrerei, viverei, morrerei, viverei, nesse lugar de glória. Morrerei, viverei, morrerei, viverei, morrerei, viverei, nesse lugar de glória. Morrerei, viverei, morrerei, viverei, morrerei, viverei, nesse lugar de glória. Morrerei, viverei, morrerei, viverei, morrerei, viverei, nesse lugar de glória. Me alimentou com taças, me levou cheiro das romãs. Eu que precisava tanto sentir a tamanha. Me alimentou com taças, me levou cheiro das romãs. Eu que precisava tanto sentir a tamanha. Me alimentou com passas, me levou cheiro das romãs. Eu que precisava tanto sentir a tamanha. Me alimentou com passas, me levou cheiro das romãs. Eu que precisava tanto sentir a tamanha. Eu só quero você, eu só quero você e ninguém mais e nada mais. Eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você e ninguém mais e nada mais. Não posso sair daqui, não posso viver sem ti, não posso fugir do teu fogo, Deus. Não posso sair daqui, não posso viver sem ti.